Glória a Deus. Que bom estarmos aqui, irmãos, na palavra, na presença de Deus, colocando diante dele as nossas necessidades. Está escrito na palavra que ele supre cada uma das nossas necessidades. E eu creio que nesse dia especial, Deus preparou. Ele nos trouxe aqui para aprendermos mais da sua palavra e crescermos espiritualmente. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós já vamos iniciar a mensagem. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Daqui a pouco nós vamos louvar mais. Vamos ter mais um momento aqui de louvor, de entrega. Mas nós vamos entrar na mensagem aqui agora. E hoje nós vamos tratar de um assunto, irmãos, que é de importante relevância. E nós, como servos de Deus, precisamos estar vigilantes. Por quê? Porque o adversário pelo qual luta contra a nossa alma, ele é alguém que ele tem um objetivo bem definido. Você entende que o diabo ele tem o desejo de roubar, matar e destruir. Não existe outra finalidade do inimigo que não seja essa. Ele quer roubar, matar e destruir o homem que Deus criou e o homem que Deus perdoou, que lavou com o seu sangue. E ele, o diabo, ele não tem mais essa possibilidade. Porque ele era um dos anjos de Deus, o anjo de luz criado por Deus, mas que quis ser maior do que Deus, quis sobrepor a grandeza do Altíssimo, e a Bíblia diz que ele foi lançado fora do céu, foi lançado sobre a terra. Quando Jesus veio, ele fez uma obra completa de redenção. O homem que estava na mão do inimigo, preso nela, que não tinha possibilidade de sair, ele comprou com o seu sangue. A partir daquele momento, o diabo, ele não tem mais autorização para destruir a vida daquele que em Cristo hoje está. Glória a Deus por isso. Ele não tem mais a autoridade para tocar na minha vida e na sua vida. Uma vez que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ele perdeu toda a autoridade que ele tinha. Só que o tempo vai passando e como cristãos que somos, se nós não vigiarmos, nós podemos estar dando armamentos ao nosso inimigo. Como assim, pastor? A Bíblia fala que existem os dardos inflamados do maligno. Ele por si só já tem armas com ele para destruir, para denegrir a nossa imagem, para fazer com que a nossa vida seja completamente dominada por ele. Ele já tem arma suficiente. Só que em contrapartida a isso, nós também podemos armar o nosso inimigo quando nós erramos, de forma direta ou indireta. Quando eu particularmente cometo um erro, quando eu cometo alguma falha que fere a santidade de Deus, eu estou dando mais armamento para o inimigo. Ele já tem os dardos inflamados dele para destruir a nossa vida. E às vezes ainda entregamos mais armas para ele dizer assim: agora eu tenho mais força bélica para destruir a vida dele. E é sobre isso que nós precisamos vigiar. Não foi à toa que Jesus disse. Ele disse: oreis para que não entreis em tentação. Porque vão vir situações que vão tentar, que vão de uma certa forma olhar para a nossa vida como alvo, e eles vão querer nos destruir a todo custo. Isso é uma coisa que está escrito e não vai mudar. Até o último dia de vida, o nosso adversário ele vem com sangue nos olhos para tentar destruir a nossa alma. E às vezes, em muitos casos, né, posso falar assim, pessoas estão dando armamentos para ele fazer isso com mais facilidade ainda. Vamos tirar da boca do inimigo aquilo que ele tem como arma contra a nossa vida. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Eu vou pegar com você o versículo 40. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Eu vou pegar a partir do versículo 40. Quem encontrou, diga amém. É fácil. Novo Testamento, segundo livro do Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 40. Comentei tudo isso para a gente entrar aqui na mensagem de hoje. Diz assim a palavra, ó, vamos ler? Está na tela também para quem pode acompanhar pela tela. Diz assim: disse-lhes, pois, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar faz o quê?
lhe obedece. Aqui nós só pegamos essa parte final desse contexto. Jesus, ele apaziguou uma tempestade em que os discípulos estavam nela. Só que antes dessa tempestade acontecer, Jesus tinha feito uma obra em um determinado lugar, e ele deu uma ordem para os discípulos: vocês vão sair daqui, vocês vão adiante de mim, e eu irei depois. Despedindo a multidão, eu irei. E o tempo passou, aqueles homens foram. E no meio daquela tempestade no mar, aqueles homens começaram a temer. Começaram a ficar pasmos diante daquela situação. E Jesus, ele deu uma palavra para eles: vocês são tão tímidos. Até parece que vocês não têm o quê? Fé. Aí eu vou comentar algo interessante aqui, irmãos. Pode ser que na nossa batalha hoje terrestre, pela qual nós estamos vivenciando, cada pessoa tem um caso diferente. Tem gente que o caso é com ela, a doença. Tem gente que às vezes está enfrentando uma enfermidade com um familiar próximo, problema financeiro e por aí vai. Uma série de situações pode se levantar dia após dia. Isso aí é uma coisa que nós estamos sujeitos. Mas ele deixou muito claro: vocês são tão tímidos, até parece que não tem fé. É sobre esse ponto que eu quero que você pense aqui agora comigo. Tem muitas pessoas que diante de uma situação têm se intimidado. Ela sabe o que tem que fazer, mas ela faz o quê? Está tímida, está sem reação. Ela não está sabendo se colocar contra aquilo, para que ela possa tirar dali algum tipo de proveito. Esse é um erro gravíssimo. Isso demonstra a exatidão de como a fé da pessoa está. Se diante de uma tempestade, diante de uma adversidade, eu não tenho nenhum tipo de reação, eu não demonstro esse tipo de reação que deve ser da nossa parte, que deve ser uma reação nossa, porque é natural, qualquer coisa que vem contra a nossa vida, nós temos uma reação. Imagina aí que você está numa situação e vem ali uma bicicleta, uma moto, até mesmo um carro contra a nossa vida, você tem alguma reação de se sair dali. E tem situações que estão se levantando contra a vida de algumas pessoas e elas estão tímidas. Se aquilo vier para cima dela com força, é bem provável que aquilo vai tirar dela a vida, porque ela não tem reação. Jesus falou: vocês estão tímidos, até parece que não tem fé. Aí eles começaram a indagar no versículo 41, e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: o que eles diziam lá? Mas quem é este, que até o vento e o mar? Isso demonstra que eles não conheciam quem era Jesus. Se eles conhecessem verdadeiramente Jesus, eles não iam fazer essa pergunta aqui, que eu vou dizer assim, é um tanto quanto idiota. Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Era para eles estarem dizendo o seguinte: ô Senhor, nós intimidamos aqui diante da situação, tivemos medo, mas o bom é que o Senhor estava conosco, não nos permitiu sofrer. Mas simplesmente eles dizem o quê? Quem é este? Isso aqui é um sinal, irmão, de que aqueles homens andavam com Jesus, mas eles não reconheciam de verdade quem era Jesus. Esse é um perigo que eu e você corremos, de estar com Jesus e não reconhecer quem é Ele. Não reconhecer quem é Ele. Diante da situação, tem pessoas que elas estão demonstrando isso, essa timidez, essa ausência de fé. E aí, como é que você está? Ruim. Tem gente que às vezes está numa situação hospitalizada e que você até entende o momento em que a pessoa está enfrentando, que não é um momento tão favorável assim. Ela não tem motivos naturalmente para sorrir. Só que se ela lembrar que ela pertence a Jesus, que o reino de Deus é pertencente a ela, imediatamente ela se alegra, porque ela lembra da palavra do apóstolo Paulo: se é para viver, eu vou viver para quem? Para Cristo. Agora, morrer é lucro. Eu não quero, mas se for para morrer, é o quê? É lucro. Eu tenho certeza da minha salvação, eu reconheço quem Ele é, eu sei, né, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Mas ficou muito claro aqui que os discípulos não reconheciam quem era Jesus. Por isso aquela timidez, aquela ausência de fé. Aí a situação vai piorar, entre aspas. Capítulo 5, versículo 1. Vamos ler? Capítulo 5, versículo 1. Diz assim, ó: e chegaram a outra banda do mar, a província de quem? Dos Gadarenos. E saiu ele do barco, e lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros
um homem com espírito que? Imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, fez o quê? Correu e o adorou. Aí eu vou dar uma pequena pausa aqui com você, só para a gente entender um pouquinho, né, como chegou a esse ponto aqui agora. Primeira coisa, eles estavam num percurso onde Jesus pediu para os discípulos irem, e ele foi junto. No meio daquela tempestade, ele viu aqueles homens, né, de uma certa forma tímidos, perguntou se eles não tinham fé. Ele ouviu da boca deles que eles não conheciam, porque se eles conhecessem, ele ia fazer aquela pergunta. O fato é, a tempestade se acalmou, chegaram do outro lado. Quando eles chegaram lá naquele lado, Jesus logo se depara com um demônio. Com vários demônios. Que não era só um demônio. O pastor Jamil já até explicou aqui algumas vezes. Os espíritos, as entidades, eles não trabalham sozinhos. Sempre quando você vê um espírito atuando na vida de alguém, existem outros por detrás. O diabo, ele nunca trabalha sozinho. Lá existe uma hierarquia. E a hierarquia que é lá é respeitada. Basta você que entender, você que já foi aí do terreiro de Macumba, não sei se alguém que já foi, de Candomblé e tudo. Lá eles têm suas hierarquias. E aquilo é respeitado à risca. Ninguém desrespeita ou vai contra aquilo que é maioral lá. Inclusive eles são até postos à prova. Aqueles que se sujeitam contra o seu maioral, eles são colocados à prova. E eles sofrem, são escravos. Mas voltando aqui à questão, existiam espíritos que estavam por detrás da vida de um homem. Diz a Bíblia que ele se jogava para um lado, que ele ia para o outro. As pessoas prendiam ele, as autoridades policiais prendiam como um malfeitor, coisas erradas que ele vivia fazendo, prendia ele e logo se soltava. Não tinha saída, não tinha o que fazer com aquele homem. Primeira coisa que ele faz quando vê Jesus é o quê? O quê, irmãos? Está no versículo 6 aí. E quando viu Jesus ao longe, o que ele fez? Correu e o adorou. O diabo, ele tem esse entendimento, ele sabe disso, que contra Jesus ele não tem nenhum tipo de autoridade. Ele não pode ir contra Jesus. Jesus é muito maior, diga glória a Deus. É Deus, ele é Deus conosco. Ele não pode fazer nada contra Jesus. Ele sabia que ele seria manietado, ele não teria condição de dar continuidade, de destruir a vida daquele homem. E ele chega e adora, reverencia, como se Jesus fosse recebê-lo, né? De uma certa forma o diabo tentou enganar Jesus. Ele achou que ele poderia enganar Jesus, se sujeitando e adorando, para que Jesus dissesse: ó, pelo menos tem alguém aqui que reconhece que eu sou o Senhor. Meu versículo 7, olha só, versículo 7, isso aqui é muito forte. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que me não atormentes. Depois, quando ele percebeu que Jesus já tinha reconhecido que estava por detrás, ele falou: que tenho eu contigo? Eu não tenho nada pertencente a você. Você veio para cá fazer o quê? Você estava lá do outro lado do mar, passou a noite, teve a tempestade, que aquela tempestade com certeza foi algo, né, proporcionado pelo inimigo, para que Jesus não chegasse até aquele lado. Isso aqui a gente precisa entender. Quando tem tempestade, quando tem batalhas, para você não chegar em determinado lugar, é porque lá tem uma obra para fazer. O diabo quer atrapalhar desde já. E os demônios se consagram, irmãos. Para esse carnaval aí, durante do início do ano até agora, lá os terreiros de Macumba, de Candomblé, os demônios lá estão todos se preparando. Para fazer o quê? Para ceifar a vida de pessoas. Nesse tempo aí. E aqui na igreja é para a gente estar o quê? Intensificando a nossa intercessão, a nossa oração. Que tem familiares nossos que infelizmente eles vão para lá.
E provavelmente alguns só não vão morrer por causa da sua intercessão. Porque você se antecipou e está desarmando o diabo com aquilo que ele já tinha armado para destruir a vida daquela pessoa. Nós precisamos entender que nós estamos no meio de um combate. E no meio desse combate não tem tempo para descansar. Glória a Deus por isso. Nós precisamos ser violentos. Literalmente. Ter sangue nos olhos e ser violento para saber contra quem nós estamos lutando. Nosso desejo é ver o diabo derrotado. Temos que ter desejo de ver as pessoas sendo libertas. Se alguém manifestar com o demônio, temos o desejo de olhar, aquela pessoa está sendo liberta. É isso aí, pastor, o senhor está sendo usado por Deus. Essa irmã que orou por aquela que está manifestada, está sendo usada por Deus, o demônio vai morrer, vai sofrer. E essa pessoa vai se libertar. Glória a Deus. Temos que ter esse desejo de ver essas coisas acontecerem. Porque eles começaram a dizer, não me atormente. Ele sabia que Jesus poderia dar fim a tudo aquilo que ele estava fazendo ali. Então imediatamente ele diz, te peço, não me atormente. É isso que o diabo está implorando aí. Para gente, para pessoas que são de Deus, elas não entrarem em oração. Elas não combaterem. Porque se elas não combaterem, eles ficam atuando normalmente. Mas se ela combate, se ela repreende, se ela usa o poder de Deus, ele vive lá atormentado. De mãos atadas. Sem poder fazer absolutamente nada. Lembrou de alguém da sua família, lembrou de alguém próximo, ou de você mesmo, você está passando por uma tentação, por uma batalha, comece a amarrar o demônio. Comece a amarrar aquilo. Desde que vai dormir de noite, não consegue dormir. A pessoa tem que, antes de deitar, antes de colocar a cabeça no travesseiro, ungir lá o travesseiro. Não ser tímido, ser alguém de fé. Pastor, o senhor não está entregando azeite não, mas o senhor tem um azeite para me dar aí? Tem, não, porque eu estou passando por uma batalha. Só pode me dar um azeite que eu quero ungir a minha cabeça antes de dormir? Ela vai lá, unge, faz a oração da fé. Eu repreendo o espírito da insônia, do medo, aquilo que tem acelerado o meu coração. Eu vou ter uma noite de sono abençoada. Ela deita, dorme que é uma criança. Dorme que é uma beleza. Dorme com os anjos, né? Ainda acorda sorrindo. Só alegria, né, pastor Brandão? Só alegria. Pastor Brandão é só alegria, né? Então, só para você entender isso, o diabo ele diz, você está me atormentando? Não venha até mim. Ele sabe que o homem de Deus, a mulher de Deus, quando começa a orar, do outro lado ele fica trêmulo. Tudo que o diabo quer é paralisar as pessoas. Porque ele sabe que se ele paralisar, se ela for tímida, se ela não tiver fé, se ela for desanimada, ele dá uma coça nela aqui durante essa vida na terra, e depois ainda leva ela para a perdição, para sofrer a eternidade no inferno. Pastor, o que é isso? É verdade. Estou transmitindo um recado para você que é a pura verdade, realidade. Ele dá uma coça na pessoa em vida e depois ele ainda leva para a destruição eterna. Era o que ele estava fazendo com aquele homem, que é conhecido como endemoniado gadareno. Aí vem o versículo 8, isso aqui é muito forte. Já já nós vamos entrar nos discípulos de novo. Aí olha só, versículo 8. Porque dizia, sai deste homem espírito o quê? Jesus disse para ele, sai daí. Não quero conversa contigo. Sai deste corpo que não te pertence. Tem um ditado que fala, sai desse corpo que não te pertence. É verdade. Tem que determinar, esse corpo não te pertence. Esse corpo é templo do Espírito Santo. Esse corpo é habitação de Deus. Eu sou morada do Altíssimo. É isso que eu canto nos louvores. É isso que a Bíblia diz ao meu respeito. Eu não vou aceitar isso como verdade. Eu vou combater contra aquele que está se levantando contra mim. Vou desarmar ele literalmente. Vou desarmar ele aqui com todas as minhas forças. 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Jesus perguntou. E respondeu-lhe dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Foi aquilo que eu falei anteriormente. O diabo ele nunca anda sozinho, irmãos. Quando você vê uma pessoa afundada em problemas, você pode perceber, não só existe um espírito que está atuando ali, mas existem outros que estão trabalhando para a pessoa chegar àquele patamar de destruição ali. Com certeza houve outros que chegaram para se unir àquele que já estava ali morando, habitando, para destruir a vida da pessoa. É triste. Você vê pessoas, começar um processo de libertação, mas se ela não vigiar, logo vem outra coisa para atrapalhar. Não é a mesma coisa, mas vem outra situação.
Porque não existia só aquele espírito, existem outros que estão cornetando ali o tempo todo, a ponto de achar uma brecha para entrar e de pegar aquilo que ela faz de erro como arma para destruir a vida dela. Ele disse: meu nome é Legião. Somos muitos, não existe só um. Existem casos, eu já tive esse acompanhamento com alguns casos de algumas pessoas, que eu fiz a oração, perguntei: quem é o espírito que está por detrás disso aí? Ele disse: é o Zé Pilintra, da cachaça, né? Você olhando para a pessoa, você diz: essa pessoa bebe? Pessoa lúcida, né? Vem sempre aos cultos. Essa pessoa não bebe. Mas o Zé Pilintra é casado com um demônio, com outro demônio, que é o quê? Pombagira, né? Casado com ela. E ali a pessoa tinha já por detrás algum tipo de relacionamento errado. Ela não bebia, mas o Zé Pilintra também estava lá. Ou seja, a pessoa deu armas para ele entrar também. Nesse caso aqui não se sabe ao certo, mas para aquele cidadão ter chegado àquele ponto, existia naquela terra alguns espíritos que eram chamados espíritos territorialistas. Eles já tinham aquela região como sua. Eles já tinham aquele lugar como seu. Porque lá na frente você vai perceber que quando Jesus mandou esses espíritos embora, eles não queriam sair de jeito nenhum. Por isso que eles disseram: nos lança nesses porcos. Porque ele queria causar prejuízo para as pessoas que moravam naquela região. Ele era tão territorialista que ele não saía daquele lugar. Ele poderia sair do corpo daquele homem, mas ele queria causar prejuízos, destruindo a manada de porcos que era daquele povo que habitava naquela região. E tem espíritos que assim, você veio para a igreja, ele saiu da sua vida, glória a Deus, mas ele está perambulando na casa, está lá na vida do familiar. Você vê no semblante da pessoa, ela não está legal. Ao invés de ser só alegria, é só tristeza, é só angústia, só medo, só decepção, só sofrimento. Ninguém me ajuda. É o tempo todo a mesma coisa, não muda nada. Aquilo era territorialista, estava agindo num território. Os demônios já não habitam mais na nossa vida, diga glória a Deus. Mas pode ser que ele está habitando em pessoas próximas da gente. E às vezes entramos até em discussão. Essa discussão que nós entramos é arma para ele. As coisas que nós falamos contra a pessoa é arma para o diabo. Vigia nisso. Glória a Deus por isso, irmãos. As palavras que eu falo, quando eu digo: falando tal, não quero, porque não presta, eu estou dando arma para o diabo dizer: ele não presta mesmo. E ele fazer o que ele quer, destruir a vida da pessoa. Até nisso a gente tem que vigiar. Porque às vezes temos razão. A pessoa faz raiva, faz ou não faz? A vontade que a gente tem de matar às vezes. Mas se eu disser: eu vou te matar, o diabo diz: opa, vamos unir a nossa fé então, a minha com a tua, né? Você acha que não? O diabo ouve as nossas palavras, irmãos. Ele não sabe o que está aqui dentro não. Só quem sonda as mentes e os corações é Deus. Glória a Deus por isso. Só Ele. Mas o diabo, ele ouve as nossas palavras. Quando alguém chega: essa perna de gera morrer logo para largar de dar trabalho aqui em casa. O diabo pega aquilo e opa, então vamos unir aqui a nossa fé. Contrária, né? Fé é contrária. Literalmente isso. Vem a continuação, versículo 10. Olha só o que ele diz: e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora de quê? Se cumpre aquilo que eu falei para você. Ele era territorialista. Aqueles espíritos já habitavam ali, ó. Não se sabe há quanto tempo, há quantos séculos, há quantas décadas, né? Mas ele já habitava ali, ó, há tempos. Por isso que ele disse: não me envie para fora dessa província. Quando ele falou: não me tira dessa província, se percebe que ele já tinha aquele lugar como seu. E pode ser que alguns tipos de enfermidades, alguns tipos de demônios, eles já possam ter algum lugar na nossa família ou na nossa vida como habitação dele. Ele diz: daqui não saio. Ele está pulando o bloco de carnaval dele lá: daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? Ele já vive falando isso: eu não vou sair daqui. Aí vem alguém de Deus, faz oração, expulsa o mal. Glória a Deus, tá bem.
Depois ele diz, ele faz o quê? Volta de novo. Ele já habita ali. Ó, não é de agora. Quando Jesus percebeu, Jesus falou, quem são vocês? Legião. Imediatamente ele falou, não me permita sair dessa província, eu quero ficar aqui. Jesus ia expulsar, mas ele diz, me expulsa só da vida do homem, eu quero ficar aqui na região. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. O que me prendia antes? O que me prendia eram as mulheres. Eu era muito mulherengo. Um exemplo. Era muito mulherengo. Tem caba que é feio pra peste, né? Mas disse que era mulherengo. Eu digo, que diabo é isso? Mas tudo bem, né? O diabo, ele quer a alma, ele não quer a boniteza da pessoa. Aí você começa a perceber, o cidadão está em Cristo agora, mas o filho dele é alguém que ele é dominado por isso. Parece mulher aqui, parece outra acolá. Toda hora o cara está rodeado. O demônio que enganava ele, agora está tentando enganar quem? O filho. Que ele se converteu, mas o filho não. Tinha espíritos de enfermidade que atuavam na vida dos nossos antepassados. E você acha que aquele demônio que estava atuando lá, ele vai parar agora? Não, o mesmo que atuava lá, ele vai querer atuar hoje. Se ele destruiu a vida do familiar lá, ele vai querer hoje vir com tudo para destruir a nossa. É hora de você quebrar essa maldição. Como eu falei no princípio, não ser tímido. Demonstrar ausência de fé. Muito pelo contrário, demonstrar que eu tenho fé. Demonstrar que eu sou alguém ousado. Se o diabo vem com a pedra na mão, eu tenho 10 para matar ele. Que não é físico, é espiritual. Glória a Deus. Para terminar mesmo, versículo 11. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhes rogaram dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos e entraram nos porcos, a manada se precipitou em despenhadeiro no mar, e era quase 2000, e afogaram-se no mar. Os porcos morreram, né? Mas os espíritos, eles não morrem. Aqueles espíritos continuaram vivos. E com certeza eles continuaram atuando. Não sei se naquela região, mas em outros lugares. Aí vem a continuação. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muito a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, que o tivera a legião, assentado e vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando eles no barco, rogava-lhe que o que for endemoniado lhe deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. O milagre que aconteceu com aquele homem foi tão sério, que as pessoas começaram a vir até ele e dizer, mas esse homem não era um endemoniado? Ele estava sentado, vestido, normalmente, como qualquer pessoa civilizada, sentadinho, conversando, de uma forma normal. As pessoas começaram a olhar para ele e dizer, mãe, esse não era o cara? Ele começou a dar o testemunho dele. Ele quis ir com Jesus, né? Quando Jesus entrou no barco para seguir viagem, ele quis ir. Jesus disse, não, você fica aí, você prega para os que estão aí. Já que eles não querem que eu fique, você vai ficar e você vai testemunhar. Existia naquela região, em média ali 10 cidades, conhecido como Decápolis, era uma região onde tinham 10 cidades. E aquele homem ficou anunciando o evangelho do reino naquele lugar. Glória a Deus. Com o testemunho dele, ele ficou realizando a obra naquele lugar. Mas aquele povo que estava vivendo aquele sofrimento todo naquela região, ao invés de permitir que Jesus ficasse ali para fazer mais obras, o que eles fizeram? Expulsaram Jesus. Tem gente que está expulsando Jesus e deixando o demônio. Pastor do céu, que é isso? Anote isso. Tem gente que está expulsando Jesus e deixando o diabo ficar. Porque ela gosta de determinadas coisas. Porque
apesar de tudo, houve um prejuízo, entre aspas, né? Que eles perderam aqueles porcos. Para eles foi um prejuízo. Só que era para eles estar dando graças a Deus, que junto com os porcos, os demônios foram embora. Eles iam atuar em outro lugar, não naquele ali agora mais. Glória a Deus por isso. Isso aqui é muito forte, irmão. Chegando em casa, você medita mais sobre isso. Mas guarde isso no coração. O tempo foi passando aqui, eu não vou falar mais porque o tempo não permite. Mas os discípulos, quando eles saíram daquela ocasião, eles ficaram pasmos, não sabiam o que falar. Jesus foi e curou depois a mulher do fluxo de sangue, né? Depois ele curou a filha do Jairo naquele caminho. E os discípulos não tinham uma palavra para dar, porque a única coisa que eles tinham era timidez e ausência de fé. E que hoje os discípulos de Jesus, que somos nós, não sejamos iguais àqueles lá. Porque naquele momento eles estavam com ausência de fé, tímidos. Você sabe qual a batalha que você está enfrentando hoje? Então nós vamos orar aqui agora, chegar diante do altar de Deus, diante do trono da graça de Deus. Nós vamos chegar com ousadia. Na última quarta-feira, no culto das 19 horas, o pastor Jamil pregou sobre esse versículo de Romanos. Nós temos que entrar diante de Deus com ousadia. Você vai vir aqui para diante do altar, com sangue nos olhos, sabendo quem é que está contra a sua vida, e você vai usar a autoridade que Deus te deu, sem temer nada. Não tema nada. Se você em algum momento receber a imposição de mãos de um dos pastores, né, de um dos obreiros, fique tranquilo, ele está concordando com você, está unindo a fé com a sua, para você tomar posse da sua libertação aqui hoje. Glória a Deus por isso. Aquele povo deixou lá os espíritos territorialistas dominando a região, expulsaram Jesus. Vamos fazer diferente hoje. Glória a Deus. Nós vamos expulsar o mal, dizer: Jesus vem, habita aqui, fica aqui comigo. E Ele vai ficar e vai fazer grandes obras. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso. Glória a Deus. Vem aqui diante do altar, nós vamos fazer a oração da fé.